E assim, iniciou a gravação. Bom, sejam todos bem-vindos, uma boa tarde novamente. E vamos dialogar um pouco sobre os processos dessa eleição de líderes de turma, né? Marcos, passa a bola. Boa tarde, amigos e amigas. É uma satisfação estar Boa com os tarde, boa estudantes tarde. aqui. Vejo que o professor Fábio também está presente, professor do Colégio Estadual José Américo Araújo, professor Matheus. Matheus adiantou aqui, né, algumas questões referentes aí a essa política pública que o Estado da Bahia promove, que é a eleição de líderes de turma. Líderes de turma. A princípio, qual é o objetivo da eleição dessas lideranças de turma? É promover aí o protagonismo juvenil, pessoal. O que é protagonismo juvenil? Os estudantes terem espaço, vez e voz para poder auxiliar a gestão do Colégio Estadual José Américo Araújo, tá bom? Todos os colégios estaduais da Bahia passam pelo mesmo processo de eleições de líderes de turma. Para vocês terem uma ideia como é importante essa questão das eleições de líderes de turma, em 2019 realizamos as eleições e cada turma escolheu seu representante, um líder e um suplente, né? Geralmente o primeiro colocado na eleição é o líder, o segundo colocado é um suplente. E em 2020, antes da pandemia chegar, nós fizemos a nossa jornada pedagógica, que é o planejamento das aulas referentes a 2020. O plano de ação elaborado pelos líderes de turma foi trabalhado com os professores e professoras, e muitos indicativos dos líderes de turma foram levados em consideração naquele planejamento. Por exemplo, a questão da movimentação dos corredores por parte de estudantes que não ficavam na sala de aula e faz barulho no corredor, atrapalhando aqueles que estão estudando. A questão da biblioteca do José Américo Araújo, que estava fechada, né, no sentido de o estudante usar aquele espaço para pegar empréstimos, etc. Nunca foi negado o estudante entrar no espaço da biblioteca, mas muitos indicaram que deveria estar aberta, arrumada, ali um espaço alternativo de estudos, enfim. Tudo isso foi levado em consideração. Infelizmente, logo no mês de março, a pandemia chegou aqui na Bahia com força, e desde então estamos trabalhando com as aulas remotas, né? Primeiro nessa questão da aproximação do estudante com a escola e depois com a aula validada, como estamos fazendo agora. Mas o protagonismo juvenil é muito importante, o estudante ter voz, ter participação. A Secretaria de Educação do Estado da Bahia tenta aí promover o resgate de atividades que aconteciam no passado, que são as agremiações estudantis. Até hoje existem grêmios estudantis. O que é isso? Com um grupo de estudantes que, reunidos, também colocam pautas de reivindicação, de sugestão, frente à diretoria e à coordenação pedagógica escolar. Exemplo: determinado professor está sendo muito autoritário na sala de aula. A gente sabe que isso não acontece no José Américo Araújo, mas tem casos de professores e professoras que passam dos limites na sala de aula. Os estudantes podem se reunir através de uma reunião, fazer uma pauta de reivindicação organizada e procurar a diretoria da escola para poder colocar isso em pauta. Olha, esse professor está desse jeito na sala de aula e nós, estudantes organizados, entendemos que assim não está correto. E aí o que acontece? Aí vamos ao estatuto da escola, ao regimento escolar, para poder proceder com as exigências dos estudantes. Ao invés de ser um grupo desorganizado, muitos estudantes falando ao mesmo tempo, os líderes de turma são aqueles que vão levar as pautas de reivindicação, né, para a gestão escolar, a coordenação pedagógica e, por que não, para os professores e professoras. Além disso, o Estado da Bahia prevê aí cursos, prevê encontros com os estudantes. Devido à pandemia, eu não sei como é que isso vai funcionar, né? Porque até então a gente não tem certeza de quando as coisas vão voltar ao normal. Mas em 2019, por exemplo, os estudantes que estavam como líderes de turma, nós fizemos uma ação, o José Américo Araújo, e todos eles participaram da FLIGE, que é a Feira Literária de Mucugê. A gente foi, inclusive, no caminho para o Poço Encantado, fizemos uma viagem de 2 dias
muito bacana com as lideranças escolares, que é uma forma também da gente estar promovendo esses estudantes que se colocaram à disposição e ajudar. Tiveram a oportunidade de conhecer artistas da Globo que estavam em Mucugê, o próprio secretário de Educação do Estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, tirou foto com a turma. Foi bem legal esse movimento, bem legal esse espaço. Então estamos agora com o calendário de eleições abertos, né, Matheus? É uma eleição muito simples, gente. Não vai precisar botar carro de som, não vai precisar fazer carreata, nada disso. É uma eleição muito simples, tá? E, na verdade, a eleição vai ser os estudantes da turma escolhendo um representante, tá? Um representante. E nós temos aí até a sexta-feira, dia 14. Deixa eu só confirmar aqui se sexta é 14 mesmo, gente, isso mesmo. Até sexta-feira, dia 14, para poder encerrar essas eleições. Nesse sentido, né, como estamos aí de maneira remota, não tem como fazer aquela eleição por aclamação que nós fazíamos indo na sala de aula, perguntando o que tem interesse, vendo os estudantes que colocam o nome para a eleição e fazendo uma eleição por aclamação, que é aquela eleição de levanta a mão quem acha que é Marcos, levanta a mão quem acha que é Mateus, por exemplo. Como não temos como fazer isso, nós vamos criar aí, já que foi criado, na verdade, um formulário muito simples, onde os estudantes vão clicar nesse formulário, vai entrar nesse formulário, que é um Google formulário, e lá vai colocar o seu nome completo e vai colocar o nome do estudante que você julga que é aquele que merece seu voto ou aquele que se colocou à disposição em ser líder e você concorda. Muito simples, vamos deixar o Google formulário nas turmas já a partir de, ou logo mais, ou a partir de amanhã. E aí, os estudantes vão ter o dia de amanhã e o dia de quinta para fazer essa eleição. E a gente vai separar sexta-feira para poder fazer a apuração dos votos a partir do turno da tarde. Se for um número pequeno de votos, de votantes, a gente vai estender um pouquinho mais para fazer a apuração, né, Matheus, no final de semana. Mas tenho certeza que todos e todas aí vão rapidamente clicar o link, botar o nome completo, votar naquele estudante, e aí depois nós vamos fazer a apuração e vamos divulgar quais foram os estudantes que foram eleitos para a vida de turma, ok? É importante que quem tiver interesse já colocar lá no grupo de estudantes, gente, eu tenho interesse em ser líder de turma, colocar lá uma mensagem para os estudantes, sem medo de bullying, gente, sem medo de resenha. Eu acho que a gente tem que amadurecer nesse sentido, né? E entender que no ensino médio tem dois tipos de conhecimento que a gente precisa aprender, né? O conhecimento aí voltado ao próprio conhecimento escolar, dos componentes curriculares, como matemática, língua portuguesa, etc. E esse conhecimento mesmo atitudinal, né? De na atitude ir procedendo com a vida, na atitude procedendo em ocupar esses espaços aí, que mais cedo ou mais tarde todos e todas aqui presentes vão precisar ocupar. Espaços políticos, espaços no comércio, espaços na vida pública de Itaité e outras cidades, né? Vocês não podem ser apenas meros coadjuvantes. Vão precisar ser aí protagonistas, não só das próprias vidas, como também das vidas aí de todos e todas que residem no município, tá bom? Então é mais ou menos isso. O link é muito simples, vai estar lá um link do Google Formulários, você vai clicar no link, vai entrar numa plataforma muito leve do celular, aparece tranquilamente, colocar o nome completo, colocar o nome de estudante que você está votando e encaminhar o formulário, que automaticamente já cai aqui no sistema, a gente vai contabilizando esses votos, tá bom? É mais ou menos por aí. Quem tiver alguma questão para colocar, alguma dúvida, fica à vontade. Estou aqui à disposição, eu, Matheus, e o professor Fábio também, para poder proceder, tá bom? Fique à vontade. Boa tarde. Tem uma questão bem especial nessa eleição. Um dos líderes, o líder ou vice, tem que ser uma mulher. É obrigatório no regimento da eleição. E, assim, independente, vamos dizer, se Aleph e Pedro, que eu estou vendo aqui na imagem, ganharam a eleição, foram os mais votados, mas Alice tiver uma votação também, Alice vai ocupar o cargo da vice na eleição, entenderam?
há um, não é privilégio, mas há um recorte na eleição para priorizar o protagonismo feminino e a inserção das mulheres no mundo democrático da vida pública, entendeu? E a escola é um momento para a gente estar aprendendo essas questões, tá bom? Essa é uma questão salutar do edital da eleição que vocês devem estar sabendo. E como o Marcos falou, e eu vou reiterar, vocês podem se comunicar. Como a gente vai fazer a eleição e vai postar no mural do Google Sala de Aula de vocês, vocês podem usar aquele momento para fazer a sua deixar mensagens ali para quem for votar, usar o Google, o nosso grupo, né, de mobilização que vocês fazem parte e tá interagindo com os alunos, tá indicando a turma que vocês pertencem, o seu desejo de ser líder ou não, de estar participando desse processo. E isso vai ser muito importante, tá bom? Quanto mais pessoas queiram participar, melhor vai ser esse momento democrático das eleições na escola, tá bom? Ei, professor, é obrigado a participar ou pode escolher? Não, você vai votar só, Aleph. Assim, se você não quiser concorrer, Não, mas então voltar vai, para voltar tem que ser obrigado, vai ser obrigado a votar? um bom ponto. Vai estar lá no sala de aula as pessoas para vocês escolherem. Assim, gostaríamos que todos participassem, né? Mas a gente sabe que nem todo mundo está acessando a internet no momento adequado, ou não está naquele momento podendo acessar, ou que não que tem que participar. Participar é bom, gente, não tira pedaço, não. Mas faz parte da democracia. Tem que aprender a participar também, tá bom? Tem como votar nulo ou branco, essas coisas aí? Bom ponto. Marcos? Na verdade, ninguém é obrigado a participar, ok? A eleição ela é aberta a quem tiver interesse em participar. O que não tiver interesse a participar, não precisa participar. Mas, como o Matheus colocou, o participar é importante porque, primeiro, já é um aprendizado. Segundo, você já tem ali o interesse de colocar uma pessoa que você julga ser um bom representante para a sua turma. Ou, quem sabe, você mesmo ser candidato e você mesmo representar a sua turma. Então, não há problema nenhum em participar, né? Participar faz parte desse exercício, inclusive, aí da democracia, da cidadania. O não participar abre espaço para que outros participem e às vezes você vai ficar até assim, poxa, se eu tivesse participado, eu poderia ter escolhido uma pessoa diferente, eu poderia ter contribuído de uma forma diferente. O não participar, às vezes, só leva a pessoa a ficar fora dos processos, ok? Então, recomendo que todos e todas aqui participem, porque é importante. E outra, cada vez mais a vida vai imprimir esse ritmo de participação. E algumas participações, inclusive, serão obrigatórias, né? No Brasil existe, por exemplo, o voto obrigatório, existe, por exemplo, a questão do alistamento militar obrigatório para quem é homem e completa 17 ou 18 anos. Então, aproveite o espaço que não é obrigatório e já vai, inclusive, constituindo aí esse exercício, essa prática que é muito interessante. Eu acho que só tem a ganhar se participar. Tipo assim, a minha pergunta é mais uma curiosidade, professor. Se vai ser nos moldes das eleições normal de prefeito, essas coisas aí, se vai ter voto nulo, branco, entendeu? Curiosidade. Entendi, mas não é tranquilo. O voto vai ser muito simples. É um formulário Google. É um linkzinho, vai estar lá na turma. Você vai clicar nesse link, vai abrir uma plataforma bem simples. Vai estar lá o título, né? Eleições para líderes de turma e o número de sua turma. Vai estar lá. Coloque seu nome, você vai colocar seu nome, né? E coloca lá no outro, na outra questão, qual o nome do estudante que você quer que seja líder. Você vai colocar lá o nome do estudante e botar em enviar. Pronto. Não vai precisar de cédula ou de botão verde para confirmar como é a eleição para prefeito, presidente. É muito simples. É mais simples do que essa eleição, inclusive. Tá? Fique tranquilo que na hora que você acessar o formulário, vai estar lá bem autoexplicativo, tá bom? Tá bom, professor. Obrigado. Por nada, querido.
Matheus, fica à vontade. Desculpa que eu falei com o microfone fechado. A gente já apresenta o formulário para eles, né? Para eles verem como é. É bom, né? Eu estou abrindo um aqui. Deixa eu apresentar. Qual aqui? Vocês estão vendo, gente? Digam um oi aí, ou um sim ou um não, que eu fico cego. Agora sim. Sim, não é? Aqui, ó. Eu peguei um exemplo qualquer, o segundo ano AV, não é? Que alguém aqui pode estar nessa turma, né? Aqui temos a identificação da escola, o período da eleição que é essa semana, né? Como o Marcos falou, vai ser na quarta e na quinta-feira a eleição. Aqui temos, você se identifica, coloca o seu nome, e na turma você vai indicar o nome da pessoa da turma que você quer que seja o líder da turma. O mais votado é o líder e o segundo mais votado vai ser o vice, no caso, entendeu? E como eu já deixei expresso lá atrás, se tiver votação feminina de uma mulher, essa mulher vai ocupar algum cargo da vice ou se ela ganhar da líder de turma, tá bom? Fique bem claro isso. Tranquilos aí? Posso fechar aqui? Ou vocês querem mais alguma coisa? Uma sugestão, uma observação? Podem falar. Gente, Pode fechar. enchi. Pronto. Janúbia fez uma questão importante aqui. Boa tarde. Cada sala terá os líderes? Exato, Janúbia. Cada sala de aula vocês escolhem um líder. Tipo, segundo AV tem um, segundo BV tem outro, segundo AM tem outro, segundo de Colônia tem um, segundo do Rumo tem outro, e assim sucessivamente. Alguma dúvida? Podem estar perguntando. É importante dirimir dúvidas e resolver situações antes da eleição. Sinta-se à vontade. Podem usar o microfone também, se vocês quiserem, ou então aqui o chat que eu estou lendo. Professor, Pode falar, Aleph. uma pergunta aqui. Tipo assim, eu. Não, vou botar eu não, vou botar aqui Jadson, meu amigo, da minha sala. Jadson e outro meu amigo João Hélito, ou Hugo, ganhem a maior porcentagem. E uma menina ganha uma menor porcentagem. Então quer dizer que a menina vai pegar o lugar de Hugo, por exemplo? No caso, para ela, o caso do líder majoritário, não, mas a vice-liderança, sim. É só isso mesmo que eu queria saber. Só isso. Mas se não tiver a votação, não tiver votação, a gente observa o edital de novo, tá? Mas, prioritariamente, mulheres, por favor, participem da eleição, que é um desejo do edital da atividade, tá bom? Quanto mais vocês participarem, melhor para vocês. É uma dica. Na vida E também. professor, Diga, Aleph. tipo assim, o que o líder da sala pode fazer? Como o Marcos falou, né? Reiterando de novo aqui, o líder ele tem o papel de organizar a coletividade que você participa da turma e tem um papel assim, não é de liderança, de chefe que domina, não, não é isso. É de uma pessoa que possa estar intermediando as questões que a turma peça, que a turma indique, como professor está dando muita atividade, professor tem prazo curto para entrega de atividade, professor não dá retorno, não dá feedback das atividades, coisas do nosso dia a dia que o líder pode estar levando essas demandas para a secretaria da escola, para a direção da escola, para o próprio professor, para a coordenadoria. O líder ele tem um papel de representar a turma, das questões que a turma tem, e também de observar questões importantes da escola, do convívio com a vida da escola, né?
No caso agora a gente não tem esse convívio no espaço físico, nós temos no espaço virtual. Então vocês podem também, mesmo nesse espaço virtual, estarem organizando grupos de turma, questões sobre atividade, essas questões, e estarem conversando, intermediando questões com os professores, com a direção da escola. Hoje mesmo, quem está no segundo ano, não, terceiro ano, não, segundo ano. Hoje tem uma questão importante no grupo, acho que Finelon, não sei se ele está aqui online, ele questionou a professora sobre determinada disciplina que teve um errinho que não funcionou no Google Sala de Aula, mas já está sendo resolvido. É desse tipo de ação que o líder faz, né? Representa a turma, questiona, pede uma solução, porque a gente pede uma solução, não é só tocar fogo nas coisas, né? Ó, professor, está acontecendo X e Y, a gente quer melhorar isso. E aí, professor, coordenação e direção irão em busca da melhor solução para vocês, né, que são os alunos e que estão no processo de aprendizado e que merece toda a nossa atenção. Entenderam? Mais alguma dúvida? Eu vou ler o chat aqui que subiu muita mensagem. Marcos, pode Vou colocar aqui uma situação. Não estou entendendo, gente, porque o povo está achando injusto esse negócio aí. Peraí, vou tentar explicar para ver se a gente entendeu direitinho. Primeira coisa, a eleição ela é mais direta possível, sabe? Mais direta possível. Se eu tenho 20 alunos numa turma e o estudante A recebeu 15 votos e o estudante B recebeu 5, o estudante A é o representante, o estudante B é o suplente. Não há nada de mais direto do que isso. Compreende, gente? O mais votado diretamente é o representante da turma. O segundo mais votado diretamente é o suplente. Então não há justiça nisso. Compreende, gente? Se o mais votado for homem, é um homem. Se o mais votado for uma mulher, é uma mulher. Compreende? Para tal, a gente recomenda que as mulheres, inclusive, se coloquem à disposição. Em 2019, a maioria dos líderes eram mulheres. Eram líderes, né? Eram as mulheres que estavam à frente do processo, a maioria. Era a Thalita, era a Nayara, era a Kelly, a maioria eram mulheres que estavam à frente, né? Manuela, eram poucos homens, inclusive, que faziam parte das lideranças em 2019, né? Em 2019. E é um voto direto, gente, muito simples. Então, assim, não há injustiça, é eleição direta, tá bom? Para isso, se coloquem à disposição, façam o voto que vocês julguem que é aquele mais pertinente. E a apuração será a mais transparente possível. Vamos pegar o resultado e vamos colocar na turma de todos os votos, porque vai ser formulado através do Google Formulário. Então não vai ter erro. Está ali a lista de quem votou, o nome e o voto. O nome e o voto. Ah, professor, eu queria que você não divulgasse os nomes. Tudo bem. A gente vai só divulga o nome dos votantes, dos que foram votados, né? Às vezes por uma questão ou outra não quer divulgar. O voto tem que ser secreto, a gente entende. Inclusive até concordo com o voto secreto nesse aspecto. Mas a gente pode divulgar, inclusive, os que receberam voto, não tem problema, tá bom? Essa é a primeira questão. A segunda questão, sobre o que o estudante faz uma vez sendo líder, eu recomendo, inclusive se o Matheus puder fazer isso, aí, porque ele já está no notebook, recomendo que todos e todas aqui presentes saibam um pouco mais sobre o que é um grêmio estudantil, tá? Um grêmio estudantil é uma organização de estudantes que prevê um regimento, prevê atribuições, prevê direitos e deveres e prevê, inclusive, participação na gestão democrática da escola. Desde 1996, olha quanto tempo faz isso. Acho que dos estudantes, ninguém era nascido ainda nessa época. 1996, que a Lei de Diretrizes e Bases já garante que a gestão escolar seja democrática. O que é isso? Não é só a diretora, no caso Diva, ou o vice-diretor, no caso Matheus, são os diretores da escola. Eles são diretores instituídos, mas a gestão ela é mais ampliada. Compõe a gestão o colegiado escolar, que é um grupo que representa os pais, os funcionários, os estudantes, inclusive, são representados
pelo colegiado escolar. E o Grêmio Estudantil pode ser ali representado no interior do colegiado escolar, inclusive, para poder fazer as suas reivindicações sobre a escola, né? De maneira organizada, de maneira correta, baseado no estatuto, baseado no regimento escolar. Compreende? Exemplo, quero que a escola preste conta do recurso que está sendo aplicado na merenda escolar, por exemplo. É direito de vocês saberem disso. Eu quero, por exemplo, que a escola, poxa, melhore aí os momentos de intervalo para uma organização de lazer, de atividades. Os estudantes podem reivindicar isso, inclusive participar, por que não? Vamos lá, vamos fazer uma comissão esportiva aqui no José Américo Araújo com os estudantes, por exemplo. Isso no contexto, claro, de uma escola funcionando sem a pandemia, tá? Essa comissão que vai organizar as partidas de futebol, as partidas de voleibol, o horário das meninas participarem. Já reparou que aquela quadra só é ocupada por homens? Por que as mulheres não ocupam aquela quadra? Às vezes gostam de jogar futsal, gostam de jogar vôlei, gostam de jogar, sei lá, boleado, mas não tem espaço porque os homens ocupam aquele espaço. E por que não, através do game, organizar isso? Dia de segunda são as meninas, dia de terça são os homens, dia de quarta são as meninas, dia de quinta são os homens. Isso pode ser organizado por um Grêmio. Nesse contexto, por exemplo, de pandemia, por que não o Grêmio Estudantil organizar momentos de lazer dos estudantes? Vamos aqui, gente, organizar entre nós. É um momento para fazer uma discussão sobre a escola. Abre o Meet, o Grêmio Estudantil promove isso. Por que não um momento para discutir um tema legal, um momento para discutir coisas bacanas que a gente viu na internet, que a gente viu um filme? Gente, o Grêmio Estudantil pode fazer o que quiser, desde que seja tudo respaldado, né? Matheus colocou aí um link, inclusive, do que é um Grêmio Estudantil, tá? Por que não promover um campeonato de xadrez virtual nas plataformas virtuais que existem? Professor, Tem muita coisa bacana que pode ser feita. Agora, para isso, tem que se auto-organizar, entendeu? Se não for auto-organizado, fica mais complicado. Então, o Grêmio pode ser a partir da eleição, agora aí, dos líderes de turma. Pode-se surgir um Grêmio Estudantil no José Américo Araújo. Eu ficaria muito feliz, inclusive, se isso acontecesse. Tá bom? Alguém falou aí, fique à vontade. Eu acho que foi a Aleph que falou alguma coisa. Pode falar. Tipo assim, eu entendi como funciona o Grêmio. Mas minha questão é mais. Não tô entendendo até agora como, tipo assim, ó. Vou colocar eu no caso, um exemplo comigo. Eu sou o segundo mais votado. Jadson aqui, meu amigo, é o primeiro mais votado. E uma menina é a terceira mais votada. Então, se Jadson vai ser o líder e ela, a terceira mais votada, vai ser o vice-líder? Ou a vice-líder? Ô, Matheus, me esclarece isso aí. No meu entendimento, volta direto, não é não? Ou é alguma questão que envolve o que a Aleph falou aí? Me esclareça isso aí, por favor, Matheus. É isso, Aleph. Dentro da eleição, da perspectiva da secretaria, é que tem a participação feminina nas escolhas dos líderes, principalmente na questão da escolha. Assim, assim, tem a perspectiva de que se a mulher for votada, ela participe de algum modo da eleição. No caso, como a Aleph falou, seria mais ou menos isso. A vice seria ocupada por uma mulher, não a liderança. Entendi. É só no critério de Entendi. participação. Que eu não estava entendendo ainda. Eu estava pensando, tipo assim, ó, que eu estava achando um pouco injusto, né? Mas agora entendi mais ou menos o que você quer falar. Não vai Ainda ser. acho injusto, Não, mas eu entendi. eu entendo o que você está falando, que tipo deveria ser eleito a pessoa mais votada, os mais votados, certo? Eu acho que é mais fácil de entender assim o processo eleitoral. Porém, se a mulher tem dentro dessa eleição, a mulher ela está sendo protegida. Não é o critério Jéssica, é Alice, é Selena, é Thalita, não. É todas as mulheres. A representação feminina está defendida nessa eleição. Aposta, mulher tem que participar. Então, eu já sugiro para as meninas, uma por turma, já se lancem na eleição como candidatos. Vocês não precisam ganhar. Mas a importância é a participação de vocês, porque
é a sugestão dessa eleição, a participação feminina. Mas como o Marco já falou, e a gente vai reiterando, as eleições anteriores já mostraram que as mulheres já participam mais do processo da eleição da, da, da escola. Do Grêmio. Não, das eleições. O Grêmio a gente faz depois. Mas da eleição da escola. As mulheres já estão participando. Mas Então por que tá precisando dessa lei aí, sei lá se é uma lei, para se são mais votados, por que estão precisando disso? Por questão de proteção. Proteção à minoria das mulheres, no caso, não é? Ah, entendi. Aí é só para ajudar no entendimento. Aí, gente, é uma questão é a questão paritária, né? A questão paritária é uma questão que o regimento da eleição pode colocar, por exemplo, só um exemplo, a eleição do colegiado escolar, por exemplo, que é um órgão que ajuda a gerir o Colégio Estadual José Américo Araújo, bem como cada unidade escolar tem seu colegiado escolar. Por uma questão paritária, é obrigatório, tá, ter um representante da escola, um representante dos estudantes, um representante dos pais, mães e responsáveis por alunos. Então não é nenhuma questão, né, Matheus, de mera proteção. É uma questão paritária, para garantir que todos e todas possam participar. Então, pela questão paritária, tem que ter na chapa do suplente e o representante um homem ou uma mulher. Compreende? Um homem ou uma mulher. Então, na questão... É a mesma coisa, por exemplo, no sistema de cotas, que é uma lei muito importante no Brasil. Para garantir que todos tenham acesso à participação, existem as regras das cotas. Tem concursos, por exemplo, que garante percentual de vagas para pessoas com necessidades especiais, para pessoas autodeclaradas negros e pardos, né? Porque precisa garantir a representatividade de todos. Isso é uma questão de paridade, não é uma questão de mera proteção. Então, na questão que envolve a eleição dos líderes de turma, é paritário, vai ter que ter um homem e vai ter que ter uma mulher. Logo, os homens disputam entre os homens e as mulheres disputam entre as mulheres. Pode ter duas mulheres? Pode, né? Desde que não tenha nenhum homem candidato. Pode ter dois homens? Pode também, desde que não tenha nenhuma mulher candidata. Mas se tiver um homem e uma mulher, né? Um homem e uma mulher, logo, os dois irão ocupar o líder mais votado, o suplente, o que foi votado segundo. Né? Isso é uma questão paritária, existe muitos espaços, ok? É, professor. Eu só achei interessante mesmo, porque eu participei uma vez e ganhei em 2019, né, para o nono ano, para a eleição do nono ano, e achei interessante o Grêmio, e eu achei interessante que tinha mudado, né, mas eu mesmo não pretendo participar, não. Nem não pretendo, não. Tudo bem, Joel. Mas deu para entender aí a questão paritária? Você falou aqui do áudio, mas às vezes é a internet que está cortando, Joel, Aleph. No instante mesmo aqui veio 2 mensagens dizendo que eu tinha caído rapidinho e tinha voltado. Mas é questões desse remoto aí. Para todo mundo, deu para entender a questão do paritário? Sim ou não? Sim. Professor, me tire uma dúvida. Assim que eleger uma pessoa a chapa estudantil, eleger uma pessoa, quando é que vai começar? Agora nas aulas remotas ou presenciais? Começa depois da eleição, nas remotas mesmo. As aulas estão acontecendo e o processo de liderança, mesmo que ele não se exerça no espaço físico, no que a gente toca, no que a gente vive, se exerce nesse espaço digital, que mesmo que a gente esteja distante, eu estou em Taetê, Marcos está em Cravolândia, eu acho, Aleph está no Rumo, Thalita, não sei onde você está, Thalita, mas a gente não está no mesmo espaço. Taetê também. Em Taetê, a gente não está no mesmo espaço, não é? Mas as questões da vida escolar são iguais.
seja para mim enquanto vice-diretor, quanto professor, seja para você enquanto aluna e para a Aleph também, as mesmas questões impactam. Questões relativas à entrega de resultados de professor, atividades, cadência da unidade, se está tudo correndo bem, se o prazo está curto, se o prazo está longo. Essas questões são importantes a gente estar conversando, falando entre os professores, entre os alunos e os professores também, para buscar uma relação harmônica dentro da escola. E os líderes, eles fazem esse papel também, entenderam? Certo. Ei, professor, eu não pretendo, eu não pretendo participar de ele nem votar nem nada de eleição. Eu li um livro, né, faz um pouco tempo. Depois, se vocês quiserem, pode pesquisar aí. Democracia, o Deus que falhou. Depois desse livro aí, não pretendo mais participar de nenhuma eleição. Calma, Jadson. A questão de 2 homens e 2 mulheres. Vamos ser assim. Tendo a turma na eleição, homens e mulheres, tem a cota do homem e da mulher, e o mais votado é o líder. Fecha assim como paritário, questão paritária. Porém, se não tiver mulher na eleição e forem 2 homens são eleitos na turma. No caso, se na turma só tiver 2 mulheres concorrendo, as 2 serão eleitas, entendeu? Deu para entender a situação? Ok, gente? Importante primeiro é sair candidato, né? Ou candidata. E aí O povo tá depois. pensando que vai eleger presidente. Calma, gente. Quem sabe não sai o presidente da República aí do José Américo Araújo a partir de uma ação como essa, né? Não toma gosto, entra na vida pública, na vida política. Mas aí é mais para frente. Agora é Mais pra chapa frente, né? Agora, estudantil. não é agora não, é mais pra frente, viu, gente? Vai Mas acabar o dia. é assim que começa, é assim que começa, viu? Espero muito ver vocês aí na vida pública, tá bom? Matheus, fique à vontade, viu? Acho interessante vocês aqui se recusando a se candidatar, não querer ser candidato. Mas você sabe que as pessoas na turma podem escolher vocês a revelia de vocês, né? Vai ser voto aberto. Vocês têm que indicar lá que vocês não querem, viu? E se fosse vocês que não querem, faria isso, tá bom? Principalmente quando a gente colocar lá a eleição lá para vocês estarem votando. Aí vocês já indicam que vocês não querem, tá bom? Acaba ganhando. Ai, ai, as pessoas são más, viu? E que livro é esse aí, Aleph, que você leu aí sobre o Deus da democracia? Cuidado, viu? Tem muito ideólogo aí que quer ver o fim da democracia, não sei para quê. Pior do que a gente escolher os nossos líderes e eles serem ruins, é alguém se manter lá como líder sem a gente querer, viu? É uma situação bem complicada também. Alguém que gostaria de falar mais alguma coisa? Arles? Emerson, me tira uma dúvida aí. Esse negócio dessa eleição aí, no caso, cada sala vai ter 2 líderes, né? Isso mesmo, Arles. Marcos, você ia falar? Não, tranquilo, é isso mesmo. Vai ser um líder e um suplente, né? Na ocasião que o líder não puder participar, ou de uma ação, ou de uma reunião, o suplente assume, né? O suplente assume. E aí também aumenta a quantidade de representantes, fica mais legal dessa forma. Como o José Américo Araújo aí tem mais ou menos 15, 16 turmas, já dá aí um grupo de uns 30 e poucos alunos. Então, Na muito próxima, bom. Marcos, na próxima reunião já pode ser um grupo desses alunos que estão aqui, né? Então, Exatamente. são 18, né? Espero que esses 18 queiram ser líderes de turma. Menos de Wellington e Alex, né? Que estão aqui fazendo campanha contra a própria candidatura. Mas quem sabe muda de ideia aí e saem candidatos, né? A gente espera que saiam, porque a gente precisa de todos e todas, tá bom? Professor, Na escuta, pode falar.
Marcos, me tira uma dúvida aqui. No caso, tipo, a sala que escolheu os dois líderes, né? Que é o líder e o vice-líder. Aí, no caso, se o líder tiver um questionário, tipo, uma questão para poder, tipo, falar, e o vice-líder, tipo, não concordar, como é que vai ser essa situação? Não, mas aí não é assim não. Aí na hora, as opiniões é natural que façam, que tenham algumas divergências, né? Mas o importante é o consenso, é entrar no acordo. Isso aí independe, viu, de eleição para líder, vice-líder. Tudo na vida é feito a partir da negociação, do acordo, né? Do escutar, do falar. Eu acho que isso aí não tem problema, não. Pelo menos em 2019 não teve nenhum problema. A gente se reunia, os estudantes participavam, eu mesmo promovi algumas reuniões, e assim, foi muito legal. Os estudantes participaram de maneira muito bacana do processo em 2019. Tenho certeza que não vai ser diferente, não, gente. Primeira questão é ser candidato, é votar. Segunda questão é ver quem foi eleito. Terceira questão é começar a fazer as reuniões, começar a organizar os estudantes. Aí, eu acho que a coisa flui com muita tranquilidade, tá bom? Valeu, muito obrigado. Por nada, querido. Mas é isso mesmo, gente. Eleição é, é, não é? Mas nós temos que ter princípios que sejam universais, que guiem um pouco do fazer político. E isso é o que está em jogo nos aprendizados das negociações que nós teremos na nossa vida pública, na nossa vida no futuro. Nesse momento, vocês são alunos, mas daqui a algum momento vocês serão algum profissional da cidade, ou então estarão fazendo algum tipo de atividade, seja aqui em Taitê, no Rumo, Colônia, ou se não for aqui em outra cidade, vocês vão. Esse tipo de aprendizado fica para a vida inteira de vocês, tá bom? Alguém mais quer falar algo, comentar alguma coisa, alguma dúvida, mais questões? Podem estar, se sintam livres, porque da minha parte, eu acho que eu não tenho mais o que falar, não. Tô esperando só o dia da votação. Arles e Tamires. Primeiro Tamires, depois você, Arles. Eu tô esperando só o dia da votação. É você, Arles, agora. Professor, tipo aqui no caso. Aí depois quando chegar o dia da votação, né? Aí caso. Cada sala já escolheu o seu líder. Aí tipo, tem uma sala, né? Que tem os líderes, o líder e o vice-líder. Aí, tipo, o meu recurso que vai ter naquela sala, tipo, no segundo BM. Aí vai ser o mesmo recurso para ter na outra sala do terceiro, segundo AV, segundo BM. Arles, repita aí que eu fiquei sem entender um pouco, por favor. Arles, tem como você repetir aí, porque eu me passei aqui, total. Não, vou repetir de novo, né? Caso assim, pessoal, vou lhe explicar. É, aí quando chegar o dia da votação, né? Aí cada sala já escolhe seu líder, né? O líder e o vice-líder. Aí no caso, tipo, vamos supor aqui um exemplo. Aí, tipo, a sala do segundo AV, vamos supor. Aí, tipo, aqueles líderes lá, eles têm uns negócios, aí, tipo assim, tipo, dá uns recursos para ele para poder fazer sobre na sala, né? De aula. Aí que esses recursos que dá para eles fazer no segundo AV, eles são líderes, né? Da sala. Esses mesmos recursos são para outra sala também, do segundo ABM, segundo. Sim, é mais ou menos assim mesmo. Não diferencia muito as atribuições, não, entendeu? Fique tranquilo. Alguém mais? Ô, professor. Professor? Tô ouvindo, pode falar.
tipo assim, eu não preciso me candidatar para participar da eleição, não, né? Eu acho que não, Alan. Vai ser por escolha direta das pessoas que fazem, quem compõe a turma. Entendi. E outra questão aqui. No caso no caso de um tipo assim, uma ideia de uma pessoa, vão ser debatidos argumentos na hora para tipo assim, eu sou líder e o vice-líder discorda de mim. Aí eu vou ter que argumentar contra o vice-líder para ver se minha ideia é melhor que a dele. Faz o impeachment, minha filha! Legal vocês estarem complexificando a atividade. Tá interessante, não vou mentir. Mas Nós isso, faz impeachment. Se não concordar com o líder, nós faz impeachment e tira o vice. ó, calma, gente. Não vai chegar tanto, não. Tenha paciência de ter ideias diferentes e tal. São mais atribuições e questões de representação. Vai dar tudo certo. Não tem E, ca- tanta e outra pergunta, oposição, não. outra pergunta. Caso eu ganhe, tipo assim, eu não quero participar. Caso eu ganhe a eleição, eu sou obrigado a ser o líder? Aleph, essa foi uma boa pergunta. Não tem. Geralmente, quando a gente faz a seleção no ao vivo, né, na sala de aula, as pessoas se prontificam a participar como o elegido, né? Mas como vai ser online, eu acho que essa questão você pode sugerir a não participação sua e a gente tira você da lista. Seria o mais fácil, para vocês não participarem. Marcos, queria falar algo? Ô, Matheus, todos participam. Se for eleito, fala, ó, gente, agradeço os votos, tá? Agradeço aí por terem me escolhido, mas eu não tenho interesse em ser líder. E aí, o segundo mais votado entra como líder. Agora, não tem por que não querer ser líder, gente. É uma coisa muito simples, tá? Porque se todo mundo optar e não querer sair candidato, não vai ter eleição, não vai ter nenhum líder. Então, o ideal é todo mundo participa. Na hora, quem for eleito decide se vai ser o líder. Líder não, vamos botar o nome representante da turma, né? Porque líder foi o nome que deram ao processo, mas pode abrir aí entendimentos equivocados, né? Exato, pode parecer que eu sou chefe, daqui a pouco ele vai querer chegar atrasado, vai querer que o aluno compre merenda para ele. Não é isso, é representante da turma. E entender também, viu, amigos e amigas, que o representante da turma não é o prefeito da turma, não é o diretor da escola, ele vai junto com os demais estudantes, porque todos os estudantes têm responsabilidades, direitos e deveres, todos, independente de ser líder ou não. Mas ele vai representar a turma em qualquer um tipo de movimento que a turma for propor, né? Por exemplo, um determinado professor reprovou todo mundo, exemplo, né? Pode ter reprovado porque não teve desempenho, pode ter reprovado por outras questões. E aí, para não ir todos os alunos procurar a diretoria da escola, vai o líder, o representante, estamos aqui representados, tal, entendeu? Além da agremiação, além de toda aquela outra questão que a gente falou já. Então é importante participar, não tem por que não participar, entendeu, gente? É aprendizagem, e em qualquer tempo vocês podem falar, gente, para mim não está dando mais. Em 2019 aconteceu isso, Gabriel, bom representante da turma, só me engano, no terceiro ano, ele trabalhava no contraturno na escola, e aí me procurou falando que estava com estudos, com o trabalho no contraturno, e ainda era estudante do curso técnico à noite, estava com 3 turnos comprometidos. Aí falou que não tinha como ser líder por conta disso. Ótimo, Gabriel. É Gabriel, Marcos? Acho que é Gabriel. Saiu e o vice entrou, que é até aquele estudante, Matheus. Qual é o nome dele, rapaz? Me fugiu a memória, que está no exército hoje. Eu esqueci o nome dele. Matheus. Isso, Matheus, que foi o líder de turma
como entrou de suplente para líder. Hoje o Matheus está no Exército Brasileiro, inclusive, né? E aposto que o Matheus aprendeu muito quando ficou como líder. Quando ficou como líder do terceiro ano. Viajou com a gente para a FLG. Na FLG participou de muitas atividades. São portas que se abrem, gente. Na vida, são poucas as portas que se abrem, viu? Quando se abre, a gente tem que passar por ela. Portas boas. Porta ruim, quando se abre, tem que fechar. Portas boas, quando se abre, tem que passar por elas e aprender o máximo que a gente pode aprender naquele momento. E é de graça, gente. Não vai ser pago, não. Então, bora participar, né? Então, não tem porquê, nesse momento, fazer campanha para não ser candidato. Tem que ser candidato, sim. E se for eleito, claro, numa questão democrática, se não tiver interesse em ser líder, é só falar que não vai ser líder, que a gente vai e coloca o segundo colocado. Tá bom? Matheus, estou contemplado aí com as falas, viu? Só para finalizar aqui, gente, vocês vão ser representantes com a terminologia lida, né? Vocês não vão ser políticos, tenham paciência, tenham calma, sem desespero. Vocês só vão representar a turma de vocês, tá bom? É um passo inicial e de aprendizado, tá bom? Que vocês possam participar. Às vezes aqui tem pessoas que não vão nem ser eleitas e estão assistindo, estão gostando do debate da aula, né? E aí? Eu mesmo estou gostando, professor. Aí. Um bom bate-papo. Verailda? Boa tarde. Tô gostando, tô ouvindo, né? Apesar que eu sou à noite, né? Mas eu tô ouvindo aí a turma aí. Tô gostando de ver. No Anja também vai escolher o líder, Verailda. Tá certo. Eu acho assim, professor. Marcos e professor Antônio. Pela quantidade de alunos, 17 para decidir um assunto desse é bem curto, né? Bem poucos. Por isso que está sendo gravado, a gente vai postar isso depois nos grupos para poder ser assistido pelos demais. E vou até sugerir, porque tá boa a temática, a discussão aqui, a conversa tá boa. Tô gostando também, que bom. E infelizmente não temos um grupo nesse momento com mais estudantes, mas é importante que os que estão aqui estão representando o coletivo, né? Estão representando muito bem, inclusive, o coletivo, tá? Parabéns aí, inclusive, pelas perguntas, mesmo aquelas que parecem que são bobas, né, que estão no chat, não são bobas não, viu? São muito interessantes, tá bem? Professor, Pode falar. e outra pergunta aqui, velho. Essa aí não sei se você vai gostar, não. Vontade, o que acontece. Tipo aqui, no caso, né? Tipo aqui, tipo assim, na minha sala, né? Eu ganho como líder, né? E a vice-líder Jéssica, pode ser Jéssica, no exemplo. Aí no caso, tipo, eu tenho uma sugestão para sugerir, né? Para sala de aula. Aí eu falo com a vice-líder, que é Jéssica, né? Aí tipo, eu fico naquela dúvida, né? Se isso vai dar certo, não sei se vai dar certo, etc, etc. Aí no caso, eu posso ter um orientador, não? Tipo, para poder sugerir se a minha ideia é realmente incrível, se vai dar certo, né? Para a sala de aula, etc, etc, né? E se vai dar certo também para as outras, né? Aí, no caso, se não for dar certo, aí vai tendo outras ideias, né? Até sugerir um ponto final que vai dar tudo certo. Era só isso mesmo que eu queria saber. Exato. Inclusive as ideias, viu? Elas vão sendo colocadas em reunião. E aí, sempre sua ideia já tem uma colaboração de uma outra. E as ideias acabam sendo coletivas, tá? Não se preocupe com a responsabilidade de colocar uma ideia, uma sugestão ou uma proposição sozinho, não. Porque a dinâmica é bem interessante. Vai acontecer reuniões, inclusive essas reuniões são reuniões de orientação. É bem legal mesmo.
É mesmo, professor. É que no caso, tipo, era bom que cada líder tivesse pelo menos um orientador, né? No caso, se cada líder tivesse uma ideia que. E o líder e o vice-líder ficar naquela dúvida, né? Professor, boa tarde. Eu entendi. Boa tarde a todos. Eu entendi o que ele quer dizer. Ele quer um conselheiro, professor, não é isso? Exato. Rapaz. Como essas questões da política da escola, assim, de vocês, pera, descaiu dos líderes de. Ô, gente, não tá previsto no orçamento assessor, não, viu? Nem conselheiro. Brincadeiras à parte, não vai precisar de conselheiro, porque vocês vão ver, a dinâmica é muito instruída também pela própria escola, professores, coordenação pedagógica. Nós vamos instruir também todos vocês. Tem um material, inclusive, de orientação que a própria Secretaria de Educação disponibiliza. É muito simples. Não fique com receio, não, tá bom? E sobre a questão do chat, da compra de voto, é brincadeira também, mas é importante já ter consciência de que é crime eleitoral, viu? Comprar de voto, seja com bala, seja com lanche, seja com dinheiro, com cargo público, é crime eleitoral. O ideal é a democracia ser exercida na sua forma mais livre, né? Para que o representante mais justo seja escolhido, tá bom? Seja na escola ou seja na vida política convencional. É começando na sala de aula que sai o político, não é não? E se saber valorizar, respeitar o próximo, aí vai longe. Com certeza, com certeza. Qualquer um aqui presente nessa reunião tem condições e capacidade para no futuro próximo assumir posições políticas. Ninguém é obrigado, entendeu, gente? Mas também a gente tem que entender que a vida pública é para todos, né? E a democracia permite isso. Aleph leu um livro que critica a democracia, né? Cláudia, seu tá aberto aqui. Tá dando É que eco. eu queria fazer, tipo, sabe, iluminar uma coisa que eu tô na dúvida, professor. É que pra gente que mora na zona rural, será que fica contramão para ser o líder da sala? Boa Não, colocação, Cláudia. não fica não, gente. É factível de todas as pessoas participarem. Não fica em nenhum momento vai ficar contramão para ninguém. Que todos aqui possam participar, independente do lugar onde vivam, que é um processo democrático onde as pessoas possam participar. Entenderam? Dá certo, Cláudio, Tamires, Derailda. Participar é bom e vocês podem sim. Além disso, eu ia falar sobre a questão da democracia, né? Aleph leu um livro, provavelmente, que critica a democracia, não é, Aleph? O que você citou aqui no chat algum tempo atrás. Mas mesmo a democracia sendo esse regime aqui que a gente está debatendo, a democracia é isso. A gente, um simples eleição de líder de turma transformou isso aqui em uma aula que a gente está conversando, batendo papo, lançando dúvidas. Às vezes, uma questão simples, a gente está fazendo relações com a vida política da cidade, da Bahia, do Brasil. E a democracia, por pior que seja o regime, né, por mais deturpado que ele seja, ele permite isso. Então é isso que a gente está aprendendo, é o processo. Democracia é um processo. E quanto mais a democracia favorece a participação das pessoas mais diferentes, favorecer a diversidade do público em geral, melhor o funcionamento da democracia. Então, Tamires, Thalita, Cláudia, Verailda, se quiserem Professor, ter letras, pode se candidatar que o caminho está aberto. Ah, você pode falar. ô professor, o livro que eu citei aqui, Democracia, o Deus que falou, falhou, né?
Mas tem uns argumentos bons. Tipo, a democracia elege um governo de maioria. Um governo, tipo assim. Bora botar aqui o exemplo do presidente atual, Bolsonaro. Ele ganhou com. Foi 50 milhões de votos, um negócio assim. Mas e o resto que não votou nele, hein, professor? O resto, tipo assim, 70% da população que não votou nele. A eleição tem essas coisas. A eleição não necessariamente tem que ser a maioria absoluta, né? Que Então, por isso que eu escolheu. falo, é uma ditadura da maioria, professor. Mas note uma coisa, uma democracia é esse exercício. Inclusive, fica aí a deixa, né, para aqueles que não votarem em nenhum candidato, com os votos brancos e nulos. Se eles tivessem ido votar em pelo menos um candidato, seja qual for, talvez o resultado fosse outro. E por isso que eu falo, votem. Porque se você não for votar, outros irão representar você. E a democracia ainda é o sistema mais justo, apesar de, claro, existem essas questões na democracia, mas ainda assim é o sistema com certeza mais justo, ok? Ficou uma boa reflexão aí, E cabe que a é a falar questão aqui, da professor, importância de também. votar. A União Soviética, o regime da União Soviética ou da China é bem melhor que a democracia. Isso é relativo, mas aí cabe uma aula de história, de sociologia, né, Matheus? Uma aula de geografia. Mas ficam reflexões importantes aí para esse processo de eleição. Com certeza, calma, não podemos comparar assim um regime aberto, né, como é a democracia, com regimes fechados, como foi a União Soviética no passado, como é a própria China neste momento. A gente não sabe definir o que é aquele sistema político, ou a Coreia do Norte, que é uma ditadura, né, das mais fechadas do mundo, que a gente não Professor, entende nada. não tô aqui defendendo. Não tô aqui defendendo a União Soviética ou a China, não, porque longe de mim, né? Eu mesmo, sei lá, não curto muito comunismo, esses negócios assim, não. Eu tô tipo assim que a democracia, no meu ver, na minha opinião, eu não sei da de vocês, né? Mas cada um tem a sua opinião. No meu ver, é um regime parecido com o da União Soviética. A maioria não, a minoria escolhe e os que não votaram tipo assim, o segundo turno. Haddad perdeu 44 milhões e mais o resto que não votaram. Então eles vão ter que aceitar um governo que eles não quiseram. Vamos lá. Aleph, assim, a democracia é um sistema. O que a gente vive é um sistema, que a gente organiza o governo, a vida do Estado, a vida pública, tá? Se, tipo assim, se um pequeno grupo de votos, 50 milhões, elegeram o presidente que está aí, né? Ele foi eleito legalmente, porque é um sistema ancorado em leis, assim, definidas o que vai ser e como é regulado o jogo democrático. A cada 4 anos, através das eleições, a gente escolhe os novos representantes, seja para a Câmara, para o Senado, para o Executivo Federal, seja na nossa cidade. Isso é a nossa interação democrática. Isso é uma coisa. E isso tem as suas distorções várias, corrupção, a própria distorção que você falou do voto, tipo, apesar de 50 milhões de votos, outros 70 milhões não votaram, ou foram subrepresentados na eleição. Isso são questões do sistema, faz parte, entendeu? Mas isso não quer dizer que o Brasil seja um governo comunista ou ditatorial. O Brasil é democrático, né? A estrutura legal, só a estrutura do Estado brasileiro, né? Convém a ser democrático. E até este momento é democrático. Professor, o Estado, por sua natureza, já é uma coisa autoritária. Nem tanto, Aleph. Não é assim também, não. O Estado tem várias interpretações, né? Eu vou dar duas interpretações clássicas do que é o Estado. Nós teríamos uma guerra do ser humano de todos contra todos. O chamado Estado da Natureza. Vocês possam ver aqui, Estado da Natureza. Não é o Sim, Estado... mais conhecido como anarquismo. Mas eu discordo por um ponto, porque Calma. até no. Espera aí. A questão do... Não é, o Estado da Natureza não é anárquico, não.
seria o governo do mais forte. O que seria isso? O ser humano mais forte, que tivesse maior poder, exerceria suas vontades sobre o outro. Exemplo, você, teoricamente, é um homem e tem maior força física, questões de corpo e de força maior do que, vamos dizer aqui, Alice, que está aqui na aula. Isso é uma questão de vocês dois. Vocês são diferentes. E por você ser homem, você tem condições, pela sua força, exercer algum domínio sobre Alice no estado da natureza. E assim você teria imposição dos seus desejos. Só que, para a gente viver em sociedade mais organizada, em algum momento da história, foi decidido pelas tribos ou algum grupo social, e esse grupo foi vencedor dentro da história, que o melhor seria as pessoas viverem em comunidade com certas regras. E a partir daí começam a surgir as organizações sociais, os organismos da sociedade, e que a gente vai conhecer ao longo da história como cidades, como países, como territórios, que são as organizações que a gente vai estar moldando a nossa vida social. E esse molde a gente vai sair de um estado de natureza, por causa das leis que a gente vai criando, leis que protegerão e darão igualdade a você e a Alice na vida pública. Assim, a gente chama isso de o contrato social, que seria... Sim, isso mesmo. Chegou uma parte interessante que eu gosto. Posso começar a minha argumentação? Deixa eu finalizar rapidinho. Pode finalizar aí, professor. Vou finalizar. E esse contrato social garante o quê? Que se forme as organizações sociais. A que a gente mais conhece que organiza a vida pública é o Estado, na nossa vida política, hoje. Que lá dentro do Estado estão organizados os governos, as instituições, que mediam as nossas relações sociais, escola, hospital, polícia, instituto de pesquisa, universidade, fórum, justiça, e isso organiza a nossa vida, entendeu? E isso tudo foi a partir de um contrato social, que são os acordos que os seres humanos foram fazendo para garantir o quê? Que o mais forte, o mais poderoso, não pudesse oprimir o fraco. E, além disso, o estado da natureza tem uma questão primordial, que aí funciona também por a formação do Estado capitalista. Exemplo, jamais em um Estado capitalista, Jéssica aqui, nossa colega, poderia acumular bens, porque ela nunca teria a previsibilidade no futuro de que aqueles bens não seriam tomados dela por alguém que fosse poderoso, mais poderoso que ela, alguém que tivesse mais força, alguém que tivesse melhor armado, alguém que subjugasse aqueles bens que ela acumulou durante a vida. E isso é algo muito importante para a fundação do Estado. O Estado ele se funda não só para organizar a vida social, mas também para garantir a reprodução da sociedade, em seus bens, em seus modos de ser, em seus modos de viver. E assim o Estado é uma instituição da nossa vida coletiva, entendeu? A gente não pega no Estado assim, Estado, você é aqui. O Estado, ele é algo abstrato que a gente torna ele concreto nas nossas leis, nas nossas interações. Pode falar, finalizei. Vou começar a argumentação pelo o início. Concordo com o senhor que a gente não pode ver um estado de barbárie, mas eu sigo o princípio do PNA, sabe qual é, né? Não, eu não sei o que você está falando do PNA. Princípio de não agressão, que pressupõe que o indivíduo nunca pode iniciar uma agressão contra outro indivíduo. E o Estado, por natureza, inicia a agressão contra o indivíduo quando ele tenta tomar terras ou bens em forma de tributos ou qualquer coisa. Tipo assim, o Estado, hoje em dia mesmo, não garante uma segurança total para o indivíduo. Ele pode chegar simplesmente à sua casa e falar que você não pagou um certo tributo e pegar a sua casa de você. Eu não sigo essa visão mais chamada libertária, que o indivíduo tem total poder sobre seu corpo, né? E sobre sua propriedade privada. Sim, em certo modo, eu ainda acredito um pouco no Estado. Mas, seguindo, é irrefutável o argumento lógico de que o Estado, por natureza, ele impõe sua vontade.
com outros, tipo assim, políticos que quer passar uma lei e ninguém pode questionar isso. E tem muitas leis que passam aí que ninguém pode questionar. Pois é o Estado que faz. Calma. Não vamos misturar o Estado com a ação dos políticos. Porque se a gente faz isso, a gente distorce a ideia de Estado, tá bom? A ideia de Estado é aquilo que eu falei, é algo que foi pensado para mediar as nossas relações políticas na sociedade. E a questão do Estado como um órgão, uma instituição, no caso, que toma suas propriedades e tal. Segundo Weber, aí já vamos para a sociologia, a área que eu tenho domínio, o Estado ele detém o monopólio da força. Somente o Estado pode dominar a questão do poder bélico, nas figuras de quem a gente conhece. Polícia, exército, o município pode ter guarda civil, né, que cuida dos bens públicos e faz valer a lei, né? A lei que está ali regimentada na Constituição, qual que a gente pode chamar? Senão eu vou me perder aqui. Na Constituição e nos diferentes normativos que são constituídos para legitimar uma instituição, o que a gente pode ou não fazer em determinado lugar, que isso precisa de algum modo de alguma observação pública, né, para executar para fazer valer essas leis. E como você falou, o Estado tem suas distorções, sim, né, do uso da força. Nós vimos uma claramente agora no sexta-feira, quinta, eu nem sei, eu nem lembro o dia exatamente, que foi a invasão lá do Jacarezinho no Rio, onde foram prender algumas pessoas e mataram mais de 30, eu acho. Eu não sei, ainda estão contando? E isso é uma questão que a gente tem que perceber como uma grande distorção do Estado. Mas professor. Deixa eu finalizar. Mas não é porque o Estado ele tem suas incongruências, né, tem seus defeitos, que ele não é uma ideia legítima, entendeu? O debate está bom. Continua aí. Professor, retomando meu argumento. O Estado tem que ser legitimado, né? Por alguém ou por a maioria. Mas, tipo assim, eu não acredito na maioria, eu acredito em mim, no indivíduo da pessoa, entendeu? A pessoa tem o poder de escolher o que quer. Tipo assim, a maioria não pode. A maioria quer o Estado, mas 70% quer o Estado e 30% não quer. Então quer dizer que o 70% vai se sobrepor aos 30%. Isso já é uma ditadura, que eu acredito. Citando aqui calma aí. Pega aqui a frase dele, calma aí. Citando aqui Rothbard, o livro Anatomia do Estado. O Estado diz que um cidadão comum não pode tirar um bem de outro cidadão. Mas, no final do mês, uma empresa ou um pequeno empresário que produz um certo tipo de bem, ele tem que pagar uma porcentagem para o Estado. Isso é a mesma coisa de roubo, para mim. Se o cidadão não quiser pagar, ele é o quê? Preso, perde tudo. E muitas das vezes acontece coisa pior. Perceba, Aleph. Exemplo. O Estado ele é uma organização social, beleza? Até aí tá todo mundo entendendo, não é, gente? Ou não? Tipo, Sim, mas tá saindo do assunto, não, professor? Não, tá dentro do assunto. É porque mudou. Mas é tão mais fácil uma sala de aula, professor, resolver. Mas tipo assim, dona Verailda, a gente está entrando em uma argumentação aqui que baseia-se também no princípio de votação do que o professor está explicando para nós. Tá dentro da discussão política, da democracia, faz parte. Certo, é isso mesmo, professor. Perceba, você falou da questão do Estado roubar, mas o Estado ele também tem uma coisa importante. Ele precisa funcionar, não é verdade? Ou não? Sim. Verdade. Imagina aí, o governo diz, eu vou bancar a escola, eu vou bancar a polícia, eu vou bancar exército, eu vou bancar justiça, né, fóruns e tal, eu vou bancar a representação política da sociedade, os políticos, eu vou bancar a iluminação pública, eu vou bancar asfalto, vou bancar infraestrutura, esgoto,
rede de água, rede de energia. E o Estado vai ter dinheiro para isso, gente? O Estado em si? Ou ele vai ter que ter uma participação das pessoas que vivem dentro desta coletividade? Sim, professor, mas empresas privadas podem fazer o mesmo trabalho do Estado até melhor. Isso é uma questão ideológica. Exemplo. Vamos só para um exemplo. Vamos dizer aqui que nossa amiga Alice. Nossa amiga Alice, ela viveria, vamos dizer assim... Você já viram aqueles vídeos do povo das pessoas que vivem na Amazônia, bem distante, que tem que pegar barco para chegar em algum lugar com maior população? Os ribeirinhos. Até hoje o Estado não ajudou eles não, professor. A população vive até hoje, né? Com dificuldades. Então, o Estado ajudou? Calma, mas perceba. O Estado ele vai chegar com alguns serviços, saúde, educação, segurança, e concordamos que às vezes falta. Exemplo, não falta. Eu não estou dizendo que o Estado ele é o melhor em tudo, não estou dizendo isso, mas eu vou falar algo importante. Perceba. Para determinada empresa de correios e telégrafos, é muito mais lucro ela atender uma cidade grande. Porque ela vai entregando mais, ela vai recebendo mais dinheiro. Não é interessante para ela bancar uma pessoa que vai atravessar... Professor, posso ligar minha câmera? Quê? Calma, posso ligar minha câmera? No instante. E aí ele vai atravessar rios, mares, montanhas, gastando um recurso privado que para beneficiar uma população. É uma distorção do próprio ente privado. E a gente já está entrando numa discussão que é uma discussão do que é bom, privatizar ou não, até onde o Estado pode intervir na economia, até que ponto o Estado participa ou não da economia. Vocês estão entendendo? Essa discussão já está uma discussão até bem específica, um recorte bem específico de aula. A Marcos falou algo que é importante aqui no chat. Ó. O problema da iniciativa privada é que ela não representa o interesse público. Observe. Aleph aqui pode ser um grande empresário. Ele tem um interesse em lucrar, sei lá, vendendo coxinha. Coxinha não é bom? Vocês concordam comigo? É bom. Mas vocês concordam que coxinha é um alimento que é hipernutritivo, né? Causa obesidade, doenças que vai levar a comorbidades a pessoa comer em excesso. Não é verdade? Você acha que a Aleph, como uma instituição privada, calma, Aleph, é um exemplo bem tosco, tá, da realidade. A gente contrata a Aleph para ele substituir, vamos dizer assim, o lanche da escola. E a gente vai se empanturrar de coxinha durante o ano todo. Vocês acham isso correto, sim ou não? A empresa só fornece coxinha. O interesse público é que as pessoas tenham melhor alimentação saudável para viver mais. Isso é distorção entre o que é privado e público. Para finalizar aqui rapidinho. Na maioria das vezes, o ideal é que parcerias públicos-privadas sejam mediadas pelo interesse público, que é o interesse do que a população quer. Aleph, pode falar aí, desculpa me alongar. Aleph, cadê você? Caiu? Acho que caiu a internet de Aleph, viu? Aqui caiu, professor, desculpa aí. Pode falar, Aleph. Oi. Tá aberto, Aleph. Oi, professor. Pode falar. É que eu não deixei você finalizar. Vai lá. Agora, finalizar aqui. O seu argumento das coxinhas aí. Simplesmente a escola poderia contratar outra empresa que fornece que fornece uma comida mais saudável, né? É questão de gosto mesmo. Tipo assim, o aluno ou a escola que o aluno participa, escolhe a empresa que vai fornecer o alimento. E ver o requisito se a empresa tem mais comida nutritiva, tem mais comida saudável, esse tipo de coisa aí. A questão final aqui é o que Marcos fala aqui, ó. O ideal é que as parcerias públicos-privadas ou as iniciativas privadas sejam mediadas pelo interesse público, que é o interesse da comunidade que participa das coisas, tipo
essa comunidade aqui que está discutindo a eleição da escola e que a gente está levando por tempo, mas está legal. Entendeu? Entendi. Sim, professor. O argumento do professor também, para mim, esse argumento aí de público, para mim o Estado não deveria existir. Porque o que vale para mim é o PNA, a lei de princípio não é agressão, que o indivíduo não deve iniciar agressão contra outro indivíduo, seja ela propriedade privada, o corpo ou qualquer coisa. O que aconteceu no Jacarezinho para mim foi uma violação do PNA. Deixa eu dar uma contribuição aqui, Matheus. Essa ideia de público-privado, só para a gente avançar nessa questão da eleição do José Américo Araújo. Aleph, muito interessante seu ponto de vista, tá bom? É importante demais a gente fazer leituras, né, que possam compor nossa formação. Parabéns mesmo, viu? Poder de argumentação, poder de reflexão, é o primeiro passo aí para compreender toda a realidade, né? Isso é muito importante. Professor, lembrando aqui, eu não estou querendo impor. Não, de forma nenhuma. Não, de forma nenhuma. Inclusive, eu acho que o debate é isso mesmo. Cada um bota o seu ponto de vista e vamos avançando. Acho que é muito bacana. Só que eu quero trazer aqui uma questão mais historiográfica, trazer história aqui, tá bom? A história mostra que a iniciativa privada, ela funcionou muito bem nos países com maior nível de desenvolvimento do atual sistema econômico que é o capitalismo. Países como, por exemplo, a Inglaterra, os próprios Estados Unidos, eles conseguiram um nível tão grande dessa questão do capitalismo que eles conseguiram transferir para a iniciativa privada muitos dos serviços que seriam públicos. Só que existem algumas diferenças nesse processo quando se trata de país como o Brasil. Primeira questão, o Brasil ele não tem uma tradição de grandes empresas de produto nacional que tenham a preocupação, inclusive, de construir uma nação, como nos Estados Unidos, como na Inglaterra e outros países. Exemplo, empresas como a Microsoft, como a Apple, que fabrica celular, empresas de carro como a Chevrolet, a Ford, a Toyota lá no Japão, por exemplo, são empresas que têm um compromisso enorme com o seu país. São empresas que têm um compromisso não só com o lucro, mas de construir uma nação. Compreende? O Brasil ele é invadido, no bom sentido, por multinacionais. As empresas que circulam você, boa parte delas não são empresas nacionais, entendeu? São empresas multinacionais, desde produtos de alimentação, como a Nestlé, que é da Suíça, LG Televisão não é brasileira, Ford não é brasileira, Brastemp não é brasileira. As empresas que você imaginar que circula você não são brasileiras, são empresas que vieram de fora. Aqui mesmo eu estou com um telefone Motorola, estou com um notebook Toshiba, que é japonês, compreende? Então, nós não temos um produto nacional no aspecto de manter que o Estado mínimo seja garantido com interesse público. Sim. Nesses países desenvolvidos, isso foi possível por conta do grande desenvolvimento econômico que lá existe. No Brasil, ainda, não estou dizendo que isso não possa vir a ser uma transição e que no futuro as coisas podem ser diferentes. No Brasil, ainda, essas empresas visam majoritariamente o lucro. Então, você transferir para essas empresas o interesse público, a princípio, é algo muito arriscado, porque se o interesse da empresa, como toda empresa, é o lucro, logo o interesse privado vai estar acima do interesse público. Isso é uma questão. Outra questão, na tradição das privatizações brasileiras, nenhuma privatização veio a contento do público. Quer ver um exemplo? Vocês fazem a travessia Mar Grande de Salvador, quando vão para a ilha de Itaparica, quando vão para Salvador, aquela empresa é privada, e é um lixo, cara, com todo respeito à empresa. Tudo enferrujado, atraso, ferryboat que quebra. A Coelba, por exemplo, é um serviço privado, mas não tem a qualidade do serviço privado. Tantas outras empresas são assim. Então, o Brasil ainda não tem uma tradição de privatização com interesse público. Tá? Exemplo, empresas de grande capital nacional, como, por exemplo, a Petrobras, que teve todo escândalo de corrupção, etc., está sendo vendida aí por mixaria.
entregue o capital estrangeiro, por uma questão que o Brasil ainda não tem autonomia de assumir a sua própria economia. Então é muito complicado ainda, Aleph, colocar um Estado onde 100% do interesse privado pode estar aí a serviço do público. E para terminar, lembre que os grandes países do mundo, nesse sentido, como os Estados Unidos, que eu já falei, a Inglaterra, que eu já falei, nesse momento estão recorrendo ao Estado para se salvar contra a Covid-19. As empresas privadas não deram conta, a princípio, do processo de solução contra a pandemia mundial. Todos os países do mundo recorreram ao Estado, todos. Mesmo aqueles que já tinham um grau elevadíssimo de capital. Para quê? Para poder mediar as coisas, para poder apaziguar as coisas, para poder garantir um conforto econômico, para poder organizar a casa enquanto a coisa não anda. Olha um exemplo bacana de parceria público-privado. O SUS, que é público, exemplo, compra vacinas de empresas privadas, como a Pfizer, como a outra lá. Isso sim, eu acho que é um exemplo bacana de parceria público-privada. É interesse público, todos têm que ser vacinados. O Estado deu conta de fazer vacinas? Não, então vamos recorrer ao privado. Então dá para trabalhar as duas coisas. O que não pode é negar a importância do Estado, entendeu? O Estado é fundamental para garantir nosso bem-estar. Se tirar o Estado, nós principalmente, que não somos empresários, né, que somos aqui na base, estamos fritos, cara. É o Estado que nos garante, inclusive, a própria educação que nós estamos recebendo agora, vem do Estado. Então a gente tem que, de fato, fazer algumas reflexões sobre isso. No mais, sua opinião é muito bacana, muito assertiva, você tem um bom poder de argumentação. Está no caminho certo, viu, Aleph? Está no caminho certo. Valeu, professor. Obrigadão. Mais alguém com algum tema, gente? Vocês aí? Alguém? Ou a gente já pode encerrar? O que vocês acham? De por mim pode, professor, já entendi aí. Essa discussão, Aleph, não se encerra, tá? Continua. Mas a gente mostrou os pontos aqui, para lá e para cá. Os prós e os contras. Não vim com argumentos melhores. Professor, você tá mutado, professor. Tá mutado. Eu tô vendo. É que eu estava aqui observando as questões. Obrigado, Aleph. Então, gente, para finalizar aqui, agradecer a todos que estão aqui neste momento. Chegamos acho que 24 pessoas diferentes, né, ao longo da reunião. E temos aqui 12, né, guerreiros que estão no final, superando, além da discussão sobre a eleição, não é? A gente tratou questões sobre democracia, discussão sobre Estado. Considero um excelente encontro. Não tenho nada a contra-argumentar sobre isso. Para mim foi ótimo, ótimo. Gostei da participação de Aleph, de todo mundo aqui no chat, de Jéssica, de Jadson, que participou. Agradeço quem está acompanhando desde o início. E foi bom, eu gostei. Qual a avaliação de vocês aí? Pode falar no chat sobre o encontro de hoje, porque foi muito importante. Da minha parte, estou contemplado. Achei muito bacana também. Parabéns a todos os estudantes. E vamos participar, né? Acho que o primeiro passo, né, Matheus, é participar da eleição. Depois, lá na frente, a gente vê, apura quem é o vencedor, quem vai estar representando as turmas. E a gente vai avançando, gente, formando. Inclusive, olha como espaços alternativos para bons diálogos podem ser formados, né, a partir de reuniões dos líderes de turma. Eu acho que isso também é aprendizagem, isso também é vivência que pode servir para a vida. Então é bacana demais participar. E o José Américo Araújo tem estudantes que são muito inteligentes. Eu falo sempre isso com os meus amigos e amigas. Independente, viu, gente, de resultado escolar, que isso é uma outra coisa.
mas inteligentes, com certeza vocês são, tá bom? Um abraço a todos e todas, e aí estou à disposição. Até mais, professor. Foi muito bom participar dessa aula. Até mais, eu agradeço também. Tchau. 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 Tchau, tchau.